Olá para todos, vamos a mais uma aula de ciências e o assunto: variedade de seres vivos. Antes, assista o vídeo Qual é o maior ser vivo na Terra? Você sabe qual é? Será que é a baleia? Assista um vídeo que vocês vão descobrir. E qual deve ser o tamanho de uma baleia, não é não? Variedade de seres vivos. Existem seres vivos de diversas formas, tamanhos e cores. Veja alguns exemplos a seguir. As flores fazem parte do ciclo de vida de muitas plantas. Algumas são grandes, coloridas e perfumadas. Outras são pequenas e discretas. Discretas é que não chamam a atenção. Então, olha lá, duas imagens aqui embaixo. A gente tem uma legenda. E a legenda é um pequeno texto que ajuda a explicar a imagem. A gente está olhando ali. O que quer mostrar a imagem? A mulher e a flor. Tá. Será que só isso? Vamos ver? A flor Rafflesia comum, de cor vermelha, chega a ter mais de 1 metro da ponta de uma pétala a outra ponta. Então, da ponta até a outra ponta. Onde foi tirada essa foto? Malásia, um país. Que ano? 2017. Então, até aparece ela do lado da flor para você ter uma ideia do tamanho da flor. Essa orquídea é vermelha e branca e mede cerca de 2 milímetros da ponta de uma pétala a outra ponta de uma pétala a outra. Daqui aqui, né? Como que é? Isso aqui, 2 milímetros. Gente, é muito pequeno isso. É só pegando na régua para ter uma ideia que são 2 milímetros. Então vamos lá, vamos entender? Aqui tem um pedaço de uma régua. Daqui até aqui vale 1 centímetro. Certo? Cada pedacinho desse é 1 milímetro. Daqui a aqui 1 milímetro. Daqui a aqui 2. Então, olha, 2 milímetros são só essa distância pequenina. Tá? E a régua está ampliada aqui. Se tiver régua em casa, você vai ver. É muito pequeno. O que é? Quase a largura de um palito de dente. É muito pequeno. Vamos voltar lá? Então vamos lá. Bom, existem animais que são muito maiores que o ser humano. Outros são menores que a cabeça de um alfinete. Então vamos lá, para ter ideia aqui, né? A baleia. O tamanho de uma baleia, aí colocaram uma pessoa. Olha o tamanhozinho que a pessoa fica perto de uma baleia. E aí, colocaram aqui, ó. Tá na mão da pessoa, a pessoa está segurando um alfinete. E na ponta do alfinete tem um bichinho. Bichinho chamado krill. Olha lá, ó. A baleia azul mede mais de 30 metros de comprimento. Seu corpo é azulado na região das costas e acinzentado na região da barriga. Azulado aqui, acinzentado aqui. Ela se alimenta de krill. Olha lá, ó. Um tipo de camarão avermelhado que mede cerca de 1 milímetro. Então, 1 milímetro, vamos voltar lá na régua? É só isso aqui, o tamanhozinho do krill. Só isso. Tá? Aqui a régua está ampliada, tá? Teria que pegar uma régua aí na sua casa para você ter uma ideia melhor. Cores fantasia, que as cores tem coisa que não são exatamente dessa cor aqui, tá? Muito bem. Analise. Faça um X nos temas abordados no texto. Então, o que foi abordado lá no texto? Você vai escolher aqui. Comparação entre flores de 2 tamanhos, aconteceu isso lá?
Se aconteceu, põe um X. Comparação entre o tamanho de dois animais. Teve comparação entre dois animais? Se teve, põe um X. Comparação entre uma flor e um animal. Comparou uma flor com um animal? Se comparou, coloca X aqui. Tá? Organize. Complete a tabela com as palavras do quadro. Então, tem um quadro vermelho, 1 metro. 2 milímetros, vermelho e branca. Então, raflésia. Raflésia, lá em cima está falando da raflésia. Qual que é o tamanho dela? Ela falou. E qual que é a cor? Lá está falando também da orquídea. Põe o tamanho, põe a cor. 3. Usando as informações da tabela, escreva uma legenda para esta imagem, comparando os dois animais que estão nela. Então, olha aqui, ó, tem uma tabela falando de dois animais, Joaninha e o Pulgão. Então, aqui está a Joaninha e aqui está o Pulgão, né? Tá falando do tamanho da Joaninha, tá falando do tamanho do Pulgão. Tá falando a cor da Joaninha e tá falando da cor do Pulgão. Isso aqui é uma informação que está na tabela. Então, lembrando, tabela são informações organizadas em linhas e colunas. Então, você cruza o que está numa linha com o que está numa coluna. E no cruzamento tem a informação que você quer. Cruza a joaninha com tamanho, tá lá o tamanho da joaninha. Cruza a joaninha com cor, tá a cor da joaninha. Tá, isso aqui está em forma de tabela. E como que a gente explica escrevendo em texto aqui? Para explicar essa imagem. Entendeu? Puxa, professor, não entendi direito como que eu faço isso. É só você se inspirar aqui, ó. Daria para fazer uma tabela com isso? Daria. Olha a tabela aqui, ó. Então aqui pegou o texto e passa para a tabela. E agora você vai fazer o caminho contrário. Você vai pegar uma tabela e passar para texto. Se você quer ter uma ideia melhor como que é só você montar a tua tabelinha aqui e olhar aqui na legenda. E você pode seguir essa forma de escrita. Claro que você não vai, de repente, colocar Malásia. Por quê? Tem alguma essa informação aqui? Não. Tem ano que tirou a foto? Não. São só essas informações. Quais? Tamanho, cor, joaninha, pulgão. Tá? Então, curta atividade, né? Rápido, simples. E a ideia nesse momento agora são duas, hein? 3 até. A primeira é a criança perceber que existe muita diferença entre os seres vivos, tanto entre as plantas quanto entre os animais, não só em tamanho, na cor e depois na forma. A gente não falou de forma, não falou de característica nada, é bem simples, tamanho e cor. Tamanho e cor. Tá, o que mais? A gente trabalhou aqui tabela, que é de matemática. A gente trabalhou legenda, que é de português. Saber fazer uma legenda. A gente trabalhou com medida, que é de matemática. Tem a medida padronizada, a formal, certo? 1 centímetro, 1 milímetro, 1 metro, não é? Mas tem a que não é padronizada, você pode usar alguma coisa. Quantas pessoas, uma do lado da outra? Lá no vídeo que vocês vão assistir, vão ver. Por exemplo, aqui usou, ó. Qual que é o tamanho disso? Cabeça de alfinete. Isso não é uma medida padronizada, mas ajuda a gente a ter ideia. Assim como a gente usa o palmo, que a gente já falou, passos, para ter uma ideia de alguma coisa. Então você até pode usar medidas, como quantos cadernos cabem, né? Qual o comprimento, de maneira um pouco improvisada para ter ideia, como às vezes eu falo, né? O tamanho de uma porta, largura da porta, tá? Então a gente também pode usar esse tipo de medida, que não é exata, mas serve para a gente ter uma ideia aproximada do tamanho de alguma coisa. Se eu falar que essa baleia aqui tem um tamanho mais ou menos de uma quadra de futebol, aí você já tem uma noção melhor. Toda quadra tem o mesmo tamanho? Não. Então, para ver que não é exato. Né? E toda baleia tem exatamente o tamanho de uma quadra? Não, não tem, varia. Não é?
Então tá bom. Lembrem por gentileza de mandar mensagem com a data da aula, a disciplina, depois foto do cabeçalho, depois foto da atividade. Espero que tenham gostado da aula. Nos encontramos numa próxima aula. Um grande abraço a todos. Até mais. Tchau, tchau.